Fala rapaziada, eu sou o Lucas e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é uma série que a gente já teve esse episódio piloto que foi do Elon Musk. E hoje eu vou gravar o segundo episódio da nossa série Mentes Extraordinárias, onde a gente conta um pouco mais da história de pessoas que nós achamos que tiveram assim uma trajetória excepcional enquanto vivos, ou alguns estão ainda vivos, né? E conseguiram mudar de certa forma o mundo, né? E por isso que a gente chama essa série de Mentes Extraordinárias, porque não são pessoas comuns, né? São pessoas que realmente têm um dom. Então vamos lá para o segundo episódio. Dessa vez vai ser sobre Steve Jobs. Você com certeza deve conhecer o Steve Jobs, né? Provavelmente conhece, usa o iPhone, iPad, iMac. iMac é mais difícil, mas deve usar. Ou se não usa, como eu também não curto, mas conheceu ou conhece alguém que usa. E com certeza já ouviu falar da empresa que ele fundou, Apple. Bom, e essa história começou muito antes, na garagem do seu pai. Steve Jobs, ele foi adotado pelos seus pais, porque os seus pais biológicos, o pai dele era um muçulmano e a mãe dele era uma mulher católica, e eles se conheceram nos Estados Unidos. Porém, os pais dela não faziam gosto do casal, não queriam que eles ficassem juntos e vetaram o relacionamento deles. Porém, fizeram isso tarde demais e a mãe dele já estava grávida. Então, quando a mãe dele pariu, né, o Steve, ela colocou ele para adoção, deu para adoção. Ela deu para um casal que ela conhecia, que ela sabia que tinha dinheiro, que ia cuidar bem do filho dela. Porém, acabou dando errado, eles desistiram de última hora e surgiu um outro casal, no qual não tinha tanto dinheiro. Foi uma luta para eles conseguirem convencer a mãe biológica de Steve doar ele para eles. Eles só conseguiram que a mãe doasse porque eles prometeram que mandariam ele para a faculdade assim que ele tivesse, obviamente, a idade. Bom, e foi lá que ele recebeu o sobrenome de Jobs, né? Porque antes o nome dele era Steve Paul. Steve Jobs, ele desde que ele era criança, bem cedo, ele já sabia ler. A mãe dele que ensinou para ele ler, então bem antes de fazer 5 anos, né, que geralmente quando a gente começa a aprender a ler, escrever, ele já sabia, já lia livros, gostava de ficção científica. Ele gostava de observar o pai dele mexendo no carro da família, porém ele não tinha vontade de mexer muito. Ele gostava de ficar olhando o pai consertando o carro, tirando as peças, esse tipo de coisa. E com 13 anos, ele pediu pro dono da HP peças para o trabalho de eletrônica da escola. Só que ao invés de conhecer, eu acredito que ele tenha conseguido as peças, eu não sei ao certo, ele deve ter conseguido as peças, mas mais do que isso, ele conseguiu um emprego nas férias para trabalhar lá. E foi aí que ele começou a trabalhar, a gostar mais desse mundo da eletrônica, essas coisas de tecnologia. E depois disso ele tinha 13 anos, e aí quando ele foi pro ensino médio que ele conheceu o Steve Onzak. Não, o nome é assim, é um nome estranho, mas não sei pronunciar, deixa eu ver aqui, ó. Steve Wozniak. E aí foi esse cara que inventou o Apple One, né? O Apple 1, que foi o primeiro computador da Apple, que basicamente era um computador onde o Steve ele programou e fez um sistema operacional interativo, né? Que você era de fácil acesso, era com mouse, com clique, você sabia, era fácil você entender, aprender a mexer. Que esse estilo foi copiado da Xerox e depois posteriormente foi copiado pela Microsoft, né? E vocês sabem que hoje o Windows é basicamente isso, um sistema operacional intuitivo, né? E, bom, e depois de um tempo a empresa foi crescendo, ganhando nome, só que por desavenças internas, acabou que o próprio Steve foi demitido a empresa que ele mesmo criou. Saiu, né, foi demitido. Depois de Jobs ter sido demitido da própria empresa, ele fundou a Pixar, que hoje também é outra empresa multibilionária, que todo mundo conhece. Mas o fato dele ser demitido da Apple fez com que a Apple tivesse uma caída muito grande, praticamente quase falida. Ela conseguiu recontratar ele como CEO interino. E aí foi então que a Apple começou a voltar
pro rumo que era antes, começou a subir, porque assim que ele entrou, ele fez o lançamento do iMac, que disparou em vendas, e também no começo do século, no final do século XX, começo do século XXI, ele também fez vários outros lançamentos como iPhone, iPod, iPad, e isso alavancou a empresa de uma maneira exorbitante. Porém, nessa mesma época, ele acabou descobrindo um câncer no pâncreas. Sim, um câncer no pâncreas é um dos piores tipos de câncer que você pode ter. Ele achando a expectativa de sobreviver a ele é baixíssima. Dele é um tipo raro, porém assim ainda era mortal. Só que ele, como vocês sabem, ou não, né? Vou explicar. Ele também tinha esse lado meio hippie dele, tá ligado? E aí, dessa vez o lado hippie dele falou mais alto e ele acabou optando por fazer uma dieta pseudo-medicinal. E aí, só que obviamente não deu efeito nenhum, acabou piorando só com o tempo. E depois de os familiares e amigos insistirem para ele fazer, ele fez a cirurgia, porém a cirurgia também não ajudou em muita coisa. Acabou dando mais um tempo para ele, aí depois ele teve que fazer um transplante de fígado. E foi assim indo cada vez pior. Ele tentando trabalhar na Apple tipo, porque ele é a imagem da Apple, então ele tinha que estar firme e forte lá, mas tipo, ele não conseguia nem andar direito mais. Aí ele passou por um transplante de fígado, que não ajudou muito. Novamente, ele apenas deu um prazo, estendeu um pouco mais o prazo de vida dele. Até que então, em 2011, Steve morreria na sua própria casa, em Palo Alto, na Califórnia, e ele tinha apenas 56 anos. Bom, e esse foi o personagem do quadro Mentes Extraordinárias de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse tipo de vídeo aqui ele acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso, porque você tem que fazer uma pesquisa maior, escrever, por exemplo, aqui ó, escrever aqui ó, o resumo da vida dele, essas coisas. Porém, eu gosto muito de fazer esse formato. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Bom, e se inscreva no canal, ative o sininho. Segue a gente também, que a gente tem Instagram agora, @mentesonhadora1. Segue lá, a gente vai postar bastante coisas legais, meio making off, a preparação para um vídeo, esse tipo de coisa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado novamente e tamo junto. Até a próxima.